Bem, quando você abre o software a primeira vez, ele vai aparecer aqui um novo projeto, porque a gente ainda não criou o novo projeto, e o software ele indica com um xizinho vermelho onde precisa de alguma atenção. Então, primeira coisa, nessa primeira aba de propriedades, a gente tem aqui a página frontal. Você pode colocar as informações de documentação do projeto. Sobrenome, primeiro nome, telefone, e-mail, enfim. Imagina que você está fazendo um projeto aí para uma empresa, mesmo que seja algo que você está desenvolvendo de forma autônoma, né? Mas você está desenvolvendo com algum propósito. Coloque os seus dados de contato aqui para registrar, né, essa aplicação como sua, né? No segundo item, nós temos aqui dados da empresa. Então, você pode colocar inclusive um logotipo da empresa aqui se vocês quiserem. Nome, telefone, rua, enfim, todos os dados da empresa. Na sequência, nós podemos colocar informações sobre o projeto. Então, às vezes ele apresenta essa mensagem aqui, mas é só fechar que está tudo certo. Então aqui a gente pode colocar informações sobre o projeto. Então eu posso dar um nome para esse projeto. Então eu posso colocar, sei lá, garrafas. Né? O nome do meu projeto vai ser garrafas. E aqui eu posso colocar uma descrição detalhada de como esse processo funciona. Né? Inclusive especificando entradas e saídas, parâmetros de sensores, algum tipo de calibração. Isso aqui é a documentação do projeto, detalhe importante aí quando a gente está desenvolvendo. Posso inclusive botar uma foto. Muitas vezes a gente vai desenvolver algo que já existe, a estrutura física, né, do projeto já existe. Então muitas vezes a gente pode botar uma foto aqui, mesmo que seja uma foto real, né, ou às vezes até mesmo um croquis, com a indicação dos sensores, onde está o posicionamento de cada coisa. O que a gente fez aqui, basicamente essa ilustração aqui serviria muito bem para esse ponto aqui da nossa documentação. Tá? Depois nós temos um item aqui de proteção, e como eu alterei aqui o nome do projeto, ele pergunta se quer aplicar as alterações, vou clicar em sim. Né? Aqui eu posso colocar coisas de proteção, né? Recursos de proteção. Por exemplo, eu criei um projeto e eu não quero que ninguém modifique ele, eu quero que a pessoa só consiga visualizar. Né? Então eu consigo criar esse tipo de proteção aqui. Inclusive eu posso proteger ele para que a pessoa não consiga abrir, né? Colocar senha e tudo mais. Eu vou deixar inativo, tá? Inclusive proteção do aplicativo, vou deixar também sempre inativo. Vou selecionar aqui inativo e inativo. Tá? Então eu não vou colocar nenhum tipo de proteção aqui no nosso programa. Vou para a parte de configuração e de novo, fiz alterações, ele pergunta se eu quero aplicar essas alterações. Aqui na aba de configuração eu vou selecionar qual é o CLP, qual é o modelo, ou configurar o hardware que existe aqui para que a gente possa realizar essa aplicação. Veja que por padrão ele tem aqui um modelo, né? O modelo M221, TM221, enfim, tem um código aqui que não corresponde ao que a gente precisa. Né? O nosso é o TM221CE40T, esse aqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar nessa listinha o código correto, vou clicar para substituir, cliquei, arrastei, né? E soltei em cima aqui do CLP antigo. Ele perguntou se eu queria substituir, eu falei que sim, quero substituir. E aqui está o CLP que agora vai ser utilizado aqui nessa aplicação. Tá? Eu peguei o errado aqui. Na verdade, o que a gente quer é o TM221CE40T. É esse aqui. Eu acabei pegando o 24T, né? Que tem menos entradas e menos saídas. Pronto, agora está correto. Então isso aqui é para a gente ter uma imagem virtual, né? Uma referência virtual do que é o nosso dispositivo real. Então agora eu estou dizendo para o meu software, ele tem uma certa quantidade de entradas, uma certa quantidade de saídas, ele tem tais recursos de comunicação, trabalha com 24 volts, enfim. Eu estou dizendo todos os parâmetros dele, por isso que a gente está fazendo essa configuração de hardware aqui. Além disso, se você tiver recursos extras, aqui nessas duas posições eu posso adicionar módulos de expansão. Eu vou adicionar aqui nessa aba aqui de cartuchos, né? Eu vou colocar o cartucho que é o TMC-AQ2V, duas saídas de tensão analógico nessa posição. Também cliquei, arrastei, soltei e ele posicionou aqui. Então, na vida prática, parei na frente de uma máquina, preciso reprogramar todo o sistema e não tenho acesso a código nenhum, programação nenhuma, o cara que fez o programa original protegeu tudo, preciso começar do zero.
abre o painel, vê qual que é o CLP, o modelo, quais os recursos ele tem e monta aqui no seu software exatamente o que está na prática, tá? Exatamente o que você visualiza na prática. Fechou? E agora a gente já pode partir para a aba de programação. Então clico aqui na aba de programação e talvez seja um bom momento para a gente clicar aqui no botãozinho de salvar, tá? Então vou clicar aqui no botão para salvar, esse símbolo de disquete. Vou colocar aqui o nome que eu dei lá, né? Garrafas. E vou salvar aqui em qualquer lugar no meu computador, mas no de vocês eu sempre recomendo que vocês coloquem em uma pasta que você saiba qual que é, né? Bem guardadinho para você não perder. Essa aqui é a parte da programação, aqui que a gente vai fazer o nosso ambiente de programação. Tá? Eu vou ampliar um pouquinho aqui, dar um zoom para ficar mais fácil de visualizar. Cada linha nesse programa ele chama de rung, R-U-N-G, rung 0, rung 1 e assim sucessivamente. Tem softwares que chamam de network, tem softwares que não chamam de nada, chamam só de 0, 1, 2, 3, enfim. A linguagem de programação é a mesma, é padronizada, mas alguns detalhes, algumas formas de se organizar, de se documentar o nosso programa pode variar de um fabricante para outro fabricante. Tá? Então não precisa se preocupar muito com isso. Tá? Bom, eu vou pegar essa minha programação e deixar aqui do lado para eu seguindo ela e executar a mesma programação. E o que a gente vai observar aqui é que logo de cara já aparece um xizinho. Essa aqui é uma forma da gente ver que a gente fez alguma coisa errada, né? Então, se você tiver alguma dessas linhas com esse X, quer dizer que existe alguma inconsistência. Então, a gente tem que caçar para descobrir qual que é essa inconsistência. Antes da gente começar a sair colocando contatos aqui na tela, contatos e bobinas, a gente vai começar uma boa prática, que é definir quais são as entradas e quais são as saídas utilizadas aqui. Então, eu vou vir aqui no menu Ferramentas desse menu lateral. Vou clicar aqui em Objetos de E/S, que são objetos de entradas e saídas. Vou clicar em entradas digitais. Ele vai abrir aqui na parte inferior, ó, uma lista com todas as entradas digitais que nós temos disponíveis, para a gente botar símbolo e inclusive comentários se você quiser. Eu vou clicar 2 vezes na primeira entrada digital e como eu tenho 4 sensores, eu vou colocar o nome de S1. Se eu quiser, eu posso colocar aqui no comentário, né? Sensor do início da esteira. Eu não vou colocar comentário em todos, né? Mas é só para dizer, é só para mostrar que vocês podem utilizar esse recurso. Vou colocar aqui no segundo, ó, cliquei 2 vezes, o sensor S2, o sensor S3 e o sensor S4. Nós também temos, deixa eu ver aqui, o sensor de posicionamento ali, né? O sensor de peso, né? O SP. Nós também temos como entrada o sensor de fechamento ali da tampa e acabou. O restante são todas saídas digitais. Tá? Então o que eu fiz? Eu já disse quais são os nomes que nós usaremos no programa para cada uma das entradas digitais. E veja, a entrada, ó, como eu estou mudando de aba e fiz algumas modificações, ele pergunta se eu quero salvar. Vou clicar aqui sim para salvar. Olha só, eu estou vendo aqui o aspecto físico do nosso CLP. As entradas digitais são esses bornes aqui na parte superior. Então não existe uma entrada chamada sensor S1, uma entrada chamada sensor S2. Eu estou usando uma entrada que tem um endereçamento I0 ou I0.0 no software e chamei ela, criei um rótulo para ela com S1. Eu usei uma entrada chamada mapeada, né, localizada no endereço I1 ou I0.1 e chamei ela, criei um rótulo para sensor S2 e assim sucessivamente, para facilitar a minha programação, né? Então, esse é o mapeamento que a gente acabou de fazer. Isso daqui é legal que esteja nessa tabela, porque a gente pode alterar isso se a gente precisar. Então, se na hora de você, sei lá, executar essa programação, por algum motivo a saída I0.0 está queimada, eu posso substituir a posição do S1 para uma outra entrada digital, né? Então, a gente
pode fazer essa jogada aí e sem necessariamente se preocupar muito com a lógica da programação, né? Porque a gente está utilizando símbolos e não diretamente entradas. E faz muito mais sentido trabalhar com símbolos. Quando a gente fez a nossa programação à mão ali no papel, a gente usou símbolos. A gente não mapeou uma entrada digital para ela, uma entrada, uma saída. Tá? Bom, vamos fazer o mesmo processo agora com saídas digitais. Então aqui no meu menu eu vou selecionar saídas digitais, né? Tem novamente uma saída, são 16 saídas, né, de Q0.0 até Q0.15. Ele usa a letra Q, né? A gente comentou sobre isso anteriormente, ele vai falar sobre saídas digitais. E que saídas nós temos? Motor da esteira, chamei de ME. Nós temos o VE, que é a válvula de invase. Nós temos o LT, que é a saída, aliás, o dispenser ali de tampinha, né? Nós temos o MT, que é o motorzinho que rosqueia a tampinha. E nós temos também o RB, que é o sinal que nós vamos mandar ali para o nosso robô para fazer com que ele faça o ciclo de operação dele e pegue a garrafinha e coloque dentro da caixa. Tá? Pronto, criei aqui a minha tabela, a minha lista de entradas digitais. Criei a minha tabela, a minha lista de saídas digitais e agora sim eu vou começar a programar. Isso é uma boa prática. Tá? Se você quiser começar a programar sem ter essas definições, tá tranquilo, você pode. Mas eu acho mais interessante a gente já ter as definições feitas previamente. Vamos lá, primeira linha então, olha só, temos nesse menu superior nós temos aqui os contatos. Por enquanto a gente só conhece os contatos normal aberto e normal fechado. E aqui nós temos a bobina, né, que são as representações de saídas. Então nós vamos utilizar somente esses 3 recursos nesse primeiro programa. Vamos colocar aqui então uma entrada aberta, aí na sequência nós temos 3 normal fechado. Como a gente já desenvolveu previamente, eu vou só montar aqui, tá, gente? Se você pode fazer a mesma coisa que a gente fez à mão, já direto aqui no software se você quiser. É até mais fácil, inclusive, não precisa ficar pagando nada, né? Bom, eu vou colocar o contato de selo aqui, ó, e para colocar o contato de selo eu tenho que selecionar essa opção aqui, ó, modo de ramal. Clico em modo de ramal, clico aqui no contato aberto e coloco ele aqui. Ele já cumpriu a ligação aqui para fazer esse paralelo. O contato de selo está feito. Tá? Daí eu vou mudar aqui para esse modo que é o modo normal. Eu vou clicar nesse carinha aqui aberto e vou colocar ele aqui. Por quê? Porque agora eu vou fazer a ligação manualmente clicando nesse lapisinho que nós temos aqui, ó. Do lado do símbolo do mouse você tem um lápis. Vou criar uma linha para cá e vou clicar uma linha para cima. Clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto, ele faz a linha para gente. Tá? Temos mais 2 contatos que seguem essa mesma regra, então tem mais um aqui e mais um aqui. E eu vou fazer completando essa linha da mesma forma. Então, clico e arrasto. Clico, puxo e arrasto. Beleza? Às vezes ele dá uma travadinha, mas está tranquilo. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu coloquei um a mais aqui, hein? Ó, coloquei um a mais. Se eu cometi algum erro e coloquei algum contato a mais, o que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse botãozinho aqui que tem um símbolo de uma borrachinha. Clico aqui e simplesmente vou apagar as linhas. Clicou, arrastou, ela vai ficar vermelha. Não sei se você consegue ver que ficou vermelha. Ele já está indicando que está apagando. Aí eu aperto a tecla ESC para ele sair do modo da borracha. Clico sobre esse contato que eu acabei de colocar e aperto a tecla DEL no meu teclado. Ele vai excluir esse elemento. Tá? Agora está igualzinho que a gente tinha programado. Vamos colocar os símbolos. Então eu clico aqui na parte de símbolo e vou digitar S1. Como eu já tinha previamente estabelecido o endereçamento dele pela tabela, ó, ele já completou a parte de baixo com o endereçamento. Tá? Então, esse é o sensor S1, esse é o sensor S2, esse aqui é o sensor S3 e esse aqui é o sensor S4. Essa minha saída é o motor, né? Ele chama de ME. Esse primeiro contato aqui também é ME, faz a referência do contato de selo. Tá? E aí nós temos outros 2 sensores, que é o SP, né, o sensor de peso, e o SF, que é o sensor de fechamento ali da nossa garrafinha. Pronto, primeira linha está concluída. Como a gente colocou a referência de cada um dos elementos,
agora ficou verdinho com um tique aqui, né? Então tá correto o meu Rang 0. Vou criar uma nova linha. Como é que eu faço? Aqui temos alguns botõezinhos, né? Eu consigo criar uma linha posterior, uma linha anterior e consigo também excluir uma linha. Vou clicar nesse daqui para ele criar uma linha posterior. Então, o primeiro botãozinho aqui. E agora eu vou colocar os elementos. Então, ele tem um contato aberto, um contato fechado e uma bobina, uma saída, né? Vamos dar os nomes a eles. Esse aqui é o S2, esse aqui é o SP e esse daqui é o nosso VE, válvula de envase. Concluída a minha segunda linha também. Vou clicar de novo aqui nesse botãozinho para criar uma nova linha. Nessa nova linha é a mesma lógica, né? Então, um contato aberto, um contato fechado e uma saída. No contato aberto, S3, né? O sensor S3. No contato fechado, o SF, que é o sensor de fechamento. Na minha saída, nós temos o LT, que é o acionamento ali do dispenser de tampinhas. E a gente tem uma saída a mais aqui, né? Ó, então eu vou colocar aqui em bobina também e vou colocar aqui em paralelo. Como eu não cliquei na opção aqui de ramal, né? Ele não criou o fechamento aqui, não fez a conexão, mas eu clico no lápis e faço essa conexão manualmente, tá? Então está concluído. Opa, não está concluído porque preciso dar um nome aqui, né? O MT, o motorzinho. Aliás, MT, não MP, MT, que vai ser o motorzinho que fecha a tampinha da garrafa, tá? E a última linha agora, que é a nova Rang aqui, é a que manda o comando para o robô, né? Então tem um contato aberto e uma saída. Esse daqui é o sensor S4 e ele vai ter aqui o RB, que é a saída. Pera aí, RB, não RP. RB. Isso, já foi definido. Não sei se você percebeu, né? Mas olha só, eu tinha colocado aqui, ó, eu tinha colocado RP. Ele falou que não tem nenhum elemento com esse nome, é um símbolo desconhecido. Se você tem acabou de colocar uma bobina ou um contato que não tem nenhuma designação e você quiser criar um item agora, vamos supor que tem um sensor ali que, sei lá, um sensor de emergência normal fechado que vai ficar aqui no meio para desligar o robô por algum motivo, ou sei lá, não é assim que a gente desliga o robô, mas vamos supor que a gente precisasse fazer esse desligamento. Não tem um símbolo definido e eu não quero abrir a tabela lá para criar agora. Eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, emergência, emerge, por exemplo, dou um enter e vai falar, ó, o símbolo emerge não existe. Qual que é o endereço que você quer atribuir? Então eu coloco aqui, por exemplo, porcentagem e 0. A gente foi até acho que o 5. Então o 6 é o próximo que está disponível. Então i 0.6 e eu clico no OK, ele vai fazer o preenchimento na tabela pra gente. Ó, clicar OK, criei o emerge aqui. Se eu clicar aqui, ó, em entradas analógicas, aliás, entradas digitais, tá aqui o emerge criado aqui no i 0.6. Então, o que eu falei da gente poder começar já direto fazendo sem fazer a tabela antes, é possível, mas eu não acho uma boa prática. É mais interessante a gente criar a tabelinha antes, certo? Olha só que bonitinho. Nosso programa está aqui, completinho, coube numa tela. Esse nosso software ele permite que a gente faça a simulação. E antes da gente simular, eu vou sugerir que a gente clique aqui no botãozinho para salvar, ó. A gente já tinha criado o projeto, já tinha estabelecido o local para salvar, então eu só garanti que eu não vou perder o que eu estou fazendo. A gente não sabe se esse software vai apresentar alguma instabilidade, vai dar algum erro, vai fechar sozinho, então é sempre bom ficar salvando ao longo do desenvolvimento, tá? Então, para eu simular utilizando esse software, primeiro eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, que ele vai fazer uma validação, verificar se tem algum erro nesse programa. Então, cliquei aqui, ele vai fazer uma checagem geral aqui no nosso programa. Se ele encontrar algum problema, ele vai sinalizar para a gente. Como ele não encontrou, ele não sinalizou nada. Inclusive apareceu aqui, ó, sem erro, tá? E para eu simular, o que eu vou fazer? Vou clicar neste botãozinho que tem aqui, ó. É um botãozinho que nem parece que é de simulador. Eu tenho um maisinho, inclusive, aqui. Mas se eu clicar nele, ele vai abrir o módulo de simulação.
Então ele vai inclusive abrir aqui para a gente uma espécie de um controle remoto. Com esse controlezinho a gente consegue manipular aqui as variáveis, né? Acionar ou desligar as entradas digitais, simulando o seu acionamento, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, o CLP ele tem dois modos de operação em termos de rodar ou não programa, né? Quando você liga ele está num modo que a gente chama de stop, ou seja, ele está parado, ele não está fazendo o ciclo de varredura dele. Para que a gente passe ele para o modo onde ele vai ficar fazendo o ciclo de varredura, lendo as entradas, fazendo a lógica de programação e atualizando as saídas, a gente tem que colocar ele no modo run. Se você olhar no CLP físico, alguns modelos têm um botãozinho, né, que você muda de stop para run. Tem alguns CLPs que tem uma pequena IHM que você seleciona na telinha que ele está no modo stop ou no modo run. E enfim, tem variações aí de acordo com o fabricante. Nesse nosso caso, na simulação, para a gente botar ele em modo run, a gente clica nesse botão aqui, ó, iniciar o controlador. Ele vai falar, ó, você está prestes a carregar, quer mesmo? Ok, quero sim. Então pronto, agora ele está fazendo o ciclo de varredura, está lendo as entradas, fazendo a lógica e atualizando as saídas. Como que o processo começa? Quando a gente coloca a garrafa na primeira posição ali do sensor S1. O sensor S1 está na posição 0.0, então eu venho aqui na minha coluna de entradas, ó, input, 0.0, essa primeira aqui. Clico sobre ela, vai ficar meio verdinho, indicando que foi acionado. Aí aqui no lado ele vai ficar verde também, olha só. Ficou verde o ME, a saída ME, aqui no meu controle remoto também ficou verde, ou seja, acionou essa saída. Imagina a esteira deslocando a garrafinha para a esquerda, né? O contato de selo aqui também acionou, então ó, a garrafa saiu da área de atuação do sensor S1. Se eu clicar nesse 0, desliguei o S1, porque a garrafa não está mais embaixo do sensor. E o que ele fez? Manteve o motor acionado. Então aqui está mais visual a questão ali do nosso contato de selo. Bom, de repente a garrafa vai atingir o S2, né, o sensor S2. Então o S2 está na posição 0.1. Clico aqui no 0.1. O que aconteceu? Ó, desligou o motor da esteira e automaticamente ligou o VE. Imagina agora a garrafa enchendo de água. Está enchendo de água a garrafinha. Essa garrafa vai encher de água até um momento em que o sensor de peso indicar que ele atingiu o peso adequado. Quando isso acontecer, o sensor SP vai ser acionado. O sensor SP está no I0.4, está aqui, ó, 4. Vou acionar esse cara. O que vai acontecer? Olha só, desligou a válvula de invase e novamente ligou o motor. Quando liga o motor, o que acontece com o sensor S2? Vai ser desligado porque a garrafa sai da área de atuação do sensor S2. Tá? Ligou o motor da esteira, começou a deslocar a esteira, a garrafa saiu da área de atuação do sensor S2 e o sensor de peso também saiu de cima do sensor de peso. Beleza, a esteira continuou se deslocando, a garrafinha saiu da posição do S2 e de repente ela chegou na posição do S3, no 0.2. 0.2 foi acionado, novamente desligou o motor da esteira. Desligou o motor da esteira e ao mesmo tempo ligou o LT e o MT, ou seja, jogou a tampinha em cima da garrafa e começou a rodar o disquinho lá para rosquear essa tampinha. Vai ficar rosqueando até quando? Até a gente ter o sensor SF acionado, SF que está em I0.5. Então o I0.5 foi acionado, terminou de rosquear, desligou esses dois carinhas aqui e ligou o motor novamente. Garrafa continua se deslocando da esquerda, aliás, da direita para a esquerda. Vai sair da área de atuação de S3, vou desligar o S3. Beleza. A garrafa vai continuar se deslocando até o momento que ela atinge o S4, que está no I0.3. O I0.3 acionado, vai novamente parar a esteira e vai mandar o comando para o nosso robozinho iniciar o processo de pegar a garrafa e jogar dentro da caixa. Uma vez que ele pegou a garrafa saiu da área de atuação do sensor S4, então o I0.3 pode ser desligado e agora a gente pode começar o processo tudo de novo. Tá? Então veja, a gente consegue, tem que ter um pouquinho de imaginação, né? Poderia existir aqui uma forma da gente montar isso aqui de uma forma mais didática, né? E ver a garrafinha se deslocando. Normalmente isso a gente faz nas aulas práticas, né?
Mas, tendo um pouquinho de criatividade e tendo um esboço bem legal, entendendo bem como é que o sistema funciona, vocês têm total condição de pegar a ideia, que é isso aqui, criar uma lógica. Você vê que a lógica não depende de software, a gente criou a lógica sem precisar necessariamente de um software, a gente usou linguagem ladder aqui. Depois, como a gente tem aqui um software para simular, a gente utilizou ele para montar toda essa lógica, montar essa programação, e o plus aí, que é conseguir fazer a simulação. E durante a simulação, a gente tem que imaginar o processo acontecendo na cabeça, imaginar a garrafinha se deslocando, saiu do sensor 1, foi para o sensor 2, e a gente tem que imaginar isso e ir acionando as coisas, simulando quando elas estão acontecendo. Tá? Vocês perceberam? Não existe um sensor real, mas existe uma entrada que corresponde à conexão desse sensor real. Então, quando esse sensor real identificar a presença do objeto, ele manda um sinal digital para o CLP, ele manda 24 volts para o CLP. O CLP, quando recebe 24 volts nessa entrada digital, vai entender que essa entrada foi acionada. Então, a gente está usando essa forma de visualizar a situação para conseguir interagir com o sistema e ver ele funcionando. Beleza?